casa, mas às vezes dou uma voltinha de carro, né, para ir no mercado, aí eu aproveito para dar uma olhada aí no bairro, ver se tá todo mundo em casa, mas as ruas estão bem desertas, assim, é bem. Eu desde o dia 15 de março, que foi quando realmente a gente entendeu que ia precisar da quarentena, eu tô em casa, né? Só saio para andar uns minutinhos até o mercado e volto. Mas tô com bastante saudade da rua, com bastante saudade da Paulista. É verdade, né? Eu É. também. Apesar que a semana passada eu fui lá na agência para ver como que estavam as coisas, né? Um tempão. E eu achei bem vazio também, assim. Nossa, muito. Eu moro aqui na Vila Madalena, né? Então é bem Ah, a pertinho. gente mora pertinho. E assim, as ruas estão bem desertas, né? Pra gente que é acostumada a ver bastante agito, sempre tem bastante movimento aqui, né? Bares, restaurantes. É triste, assim, de ver, né? Que não tem muita gente andando nas ruas, assim, mas É o tudo improvável, né? Porque a Vila Madalena tá sempre muito cheia. sempre, não tinha hora. Agora tá bem Mas acho que vai passar, né? Todo mundo tranquilo. sabe que a situação é transitória, é o momento da gente ficar em casa, mas logo, logo a gente vai ter um novo normal, né? Como estão dizendo por aí. Com certeza. Então, eu até, quando a gente estava pensando em fazer essa agenda de lives do Nectar, um dos temas que a gente coloca é que a nossa vida social entrou em espera. E por que não, né? Sim. Ter esse tempo agora para pensar nos seus planos, nos seus desejos. E como o intercâmbio ele é muitas vezes desejo, né? O intercâmbio, deixa eu fechar minha janela que acho que tá um pouquinho barulhento. O intercâmbio pronto, acho que agora tá melhor. O intercâmbio ele é o desejo de muitas pessoas, né? Por isso que a gente trata de uma maneira tão séria, porque é a realização de um sonho realmente. Com E certeza. hoje, gente, a gente está aqui para falar sobre a Stafford House com a Kelly. Sim. Kelly, eu gostaria que você se apresentasse. Gente, essa mulher é muito aventureira. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Kelly. Obrigada aí pelo convite da Be Education. É um prazer trabalhar com vocês, oferecer todo o suporte, né? Estar lá na Avenida Paulista também sempre tomando um cafezinho. Eu trabalho, né, na Stafford House aqui pelo Brasil, então eu dou todo o suporte para as agências. Morei 5 anos nos Estados Unidos, fiz 4 intercâmbios, né? Tô nesse mercado de viagens aí há mais de 15 anos, sou formada em turismo, então a gente tem bastante bagagem para compartilhar com vocês. E eu já estou na Stafford House há 3 anos, então sou super fã dos produtos, dos cursos, das cidades que a gente oferece. O que vocês precisarem aí de suporte, podem contar comigo, podem contar com a Be Education também. A gente sempre trabalha em conjunto para oferecer o melhor suporte para vocês. Obrigada, Kelly. E é recíproco pra gente também. Eu tô com a minha colinha aqui para te fazer as perguntas também, Pode que eu vou mandar. ler. Kelly, a Stafford House, na minha opinião, é uma das melhores escolas, né? A gente tem campus tanto no Canadá quanto na Inglaterra, né? No Reino Unido. Conta um pouquinho pra gente sobre a escola de uma maneira geral. Aí depois eu acho que a gente entra nos cursos, nos programas, nos certificates que são muito interessantes. Tá. Nós temos 6 escolas, né, hoje, no momento. 4 na Inglaterra, aí seria Canterbury, Brighton, Londres e Cambridge, e 2 no Canadá, Toronto e Calgary. Eu gosto de reforçar as que atraem menos brasileiros, até para dar um diferencial aí para o pessoal buscar mais durante essa quarentena, também explorar um pouquinho mais essas cidades. Na Inglaterra, Canterbury e Brighton são cidades que atraem menos brasileiros, cidades que têm mais a cultura britânica também. Então, é uma cidade que você pode, como na Inglaterra você faz tudo de trem, é muito fácil acesso também para ir para Londres, né? Então, você pode ficar um mês em Canterbury ou algumas semanas, né? 3, 4 semanas, e depois ir para Londres, seja no final de semana ou de repente, né, comprar 2 meses de curso, ficar um mês em Canterbury e um mês em Londres também. Canterbury é um charminho de cidade. Eu falo que é uma mini Cambridge, né? Porque tem 3 grandes universidades. Então, tem aquele clima bem universitário, tem um custo de vida muito mais baixo do que Londres, né, que é um grande aí, polo de cidade, né, uma metrópole. E a gente consegue oferecer para os estudantes transporte público. No caso, a gente oferece um ticket de táxi. Quando o aluno fica nas nossas acomodações, um grande diferencial é ele fica 10 minutos, às vezes, da escola, né, de transporte público, porque é uma cidade pequena, você faz tudo, ou vai a pé, ou vai de transporte público em 10 minutinhos, ou a gente, se ele fica num bairro um pouco mais distante, a gente oferece um ticket de táxi para o aluno ir e vir para a escola. Então, Que isso é um grande máximo isso! mesmo Já é sem uma despesa menos, né? uma despesa menos. E a gente, né, oferece até
aí com um suporte para os alunos. E assim, não é que vai ficar, né, 2 horas de distância da escola, não. A gente classifica aí no máximo 1 hora de distância, mas por Canterbury ser uma cidade pequena, tem esse privilégio aí de ficar, né, às vezes, 20 minutos a pé, 10 minutos a pé, ou até de transporte público, mas se o aluno fica um pouquinho mais distante, a gente oferece esse serviço aí de táxi para os estudantes também. Você sabe, Kelly, que Canterbury assim, eu não conheço ainda, infelizmente, mas é um lugar que eu gosto muito de promover justamente, gente, geralmente no catálogo das escolas, né, nós chamamos de brochura. Na brochura, Canterbury sempre tem um mix de nacionalidade, né? Então, por exemplo, tem 20% de brasileiro, uma média, né, que as escolas sempre colocam. Na página de Canterbury, nem tem a nacionalidade brasileira, porque não tem, praticamente não tem brasileiro. E aí, justamente por isso, e eu sou o tipo da pessoa que gosta de uma experiência um pouco menos, um pouco mais genuína. Então, por exemplo, eu gosto de cidades pequenas. Não que eu não vá para Londres para conhecer, porque, ó, Londres é Londres. Mas eu gosto muito de promover Canterbury justamente por isso. Não tem nem na página da cidade, no perfil, não tem nem a nacionalidade brasileira. Então, assim, para quem busca realmente uma imersão e sabe que, às vezes, ter alguém que fala o mesmo idioma que você pode te prejudicar. Então, Canterbury é, assim, um dos melhores lugares, com certeza. Bem isso mesmo. E não só para um aluno adolescente, né? Mas também para um aluno, às vezes, mais maduro, ali acima de 40 anos, 50 anos, que queira ter uma imersão bem britânica também, mais contato com a parte histórica, né, da Inglaterra. Então faz muito sentido explorar, né, Canterbury nesse lado. Se a pessoa quer explorar muito mais, focar nos estudos para, né, fazer um IELTS, fazer um Cambridge. É uma cidade que é um charme, então vale a pena explorar. Além disso, né? É uma cidadezinha linda. É uma cidade muito, muito charmosinha. E fácil acesso para, né, Londres também, 1 horinha está em Londres, ou se quiser ir para Brighton também. A gente está 20 minutinhos da costa da praia, então se o aluno faz questão de ver o mar, é possível também. Ai, que delícia. Atrativos, a gente oferece aí variedades de atrativos, né, de segunda a segunda, pelo menos 3 atividades são gratuitas na semana nas escolas, então é um grande diferencial. E aí, se o aluno gosta de um pouco mais de agito, né, tem Brighton também, que fica 1 horinha de Londres, aí acontece vários festivais, né, tem parada GLBT também, eu falo que é um mix de tudo, né, Brighton é muito especial, né? Brighton é um lugarzinho também feito a dedo. É um encanto, assim, me surpreendeu porque eu não tinha uma expectativa muito para Brighton e não só para um adolescente, né, que gosta ali de praia, mas também para um pessoal mais maduro que gosta de visitar, né, explorar restaurantes e também estar em contato com tecnologias, né? A gente hoje oferece os cursos Professional Certificates em Brighton também, então está se mostrando uma cidade bem tecnológica, onde as empresas estão tendo os olhos, né, para explorar, para investir em empresas lá, então tem mais opções aí de emprego também. Não que nossos cursos ofereçam emprego, mas para os alunos fazerem visitas em empresas, então isso ajuda bastante. E aí Cambridge é uma cidade que né, super popular, aí grandes universidades, também o berço, né, educacional da Inglaterra. Atrai brasileiros, mas nem é tanto. Londres acaba atraindo mais também. É uma cidade que você faz tudo a pé, tudo de bicicleta. A gente tem residência que oferece bicicleta para os estudantes, mas é bem tranquilinho fazer tudo a pé, né? Até mais fácil, porque bicicleta, às vezes você não acha lugar para estacionar a bicicleta. É incrível, né? Incrível, incrível. De Brighton, de Cambridge, mas é um sucesso também. 1 horinha de Londres, fácil acesso. Um diferencial de Londres e Cambridge é a gente ter uma cantina nessas duas cidades, né, nesses 2 campos da Stafford, que oferece almoço por 4,50 libras. É muito barato, gente. Se a gente for parar para pensar, quem já conheceu a Inglaterra, quem, né, já pesquisou, sabe que 4,50 não é nenhum cafezinho, né, num café, numa loja de café por lá. Então, se o aluno também quiser comprar um combo de café, almoço e jantar, ele paga 46 libras. Então, super diferencial aí você se planejar para essas 2 cidades, porque você já sabe mais ou menos, né, de Londres quanto você vai gastar de transporte público. A Bi vai ajudar vocês aí a acharem, né, também com certeza o site, né, do transporte público. E se for para Cambridge, faz tudo a pé, então quase não tem gasto aí com transporte público, só vai gastar aí, às vezes, ali 13 libras para ir para Londres quando quiser no final de semana. E aí você já sabe quanto você vai gastar de alimentação,
porque você, né, já sabe que semanal é 46 libras, ou se você fica em homestay, você já tem café e jantar incluso na acomodação, né, na É casa de 46 libras semanais, então. semanais. Isso, porque Legal, nossa, isso é muito bom. a residência não tem, né? Residência estudantil geralmente não tem as refeições inclusas. E aí pode comprar esse combo da escola, né, mensal, ou se o aluno ficar em homestay, ele tem café da manhã e jantar. Homestay é casa de família, né? Então ele já tem café e jantar na casa de família, e na escola ele só vai ter o almoço e aí ele paga R$ 4,50. E assim, variedade de comida, né? Então, variedade de carnes, o frango, né, legumes, carboidrato, então, né, vai ter, lógico, vai ter sempre arroz com feijão, mas vai ter aí uma variedade de batatas cozidas, assadas, fritas, não vai ter só pizza também, né, então tem aí uma variedade de alimentos para o tem sobremesa inclusa nesse valor, então assim, vale muito a pena. Kelly, você sabe que você mencionou sobre Londres, né? Sim, Londres, acho que é um dos. Eu sempre costumo dizer que poucos lugares se comparam a São Paulo, né? Que às vezes o estudante vem até nós e fala: ah, eu quero uma cidade pequena ou quero uma cidade grande. Por exemplo, vou dar um exemplo de um outro país, a Irlanda. Eu falo, a maior cidade da Irlanda é do tamanho de Santos. Então, assim, sim. São Paulo é incomparável. E eu sempre falo, acho que poucas cidades comparam a São Paulo, como Londres, Tóquio, Nova York. Então, você mencionou de Londres, mas assim, Londres é sacanagem, né? Londres você vai encontrar mais brasileiro, mas você também vai encontrar mais de tudo, assim. Dá Tudo. para você escolher um pouquinho qual é o caminho que você quer seguir nesse percurso aí do seu intercâmbio. Sim. E mais opções para gastar também, né? Porque você quer ir mais longe, você quer ir nos shoppings, nas lojas mais caras. Mas, assim, dá para você ir no final de semana e se controlar ali com os gastos também, né? E aí, no dia a dia, fica numa cidade mais interiorana, tem esse contato mais com a cultura britânica, vale a pena. Não é que você não vai visitar Londres, você vai, a escola faz passeios, né, para Londres também, se você quiser ir por conta, é super fácil acesso, bem tranquilinho. E indo para Canadá, a gente tem aí todo Canadá. que é super, né, famoso, aí também super popular né, no mercado brasileiro. E a gente tem Calgary, que eu acho, né, sempre recomendo aí como um diferencial, atrai poucos brasileiros, o custo de vida é muito mais baixo do que Toronto, e até comparando com Vancouver também, que aí o pessoal procura, né? Mas a gente não tem escola em Vancouver. Então, Calgary tem um estilo de vida bem voltado para esportes radicais, muita natureza. É uma cidade mais diurna. É uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, então, se não é uma cidade pequenininha, é uma cidade que tem aí, é a terceira maior cidade do Canadá. Está Calgary entre é a cidade dos cowboys, né? Tanto que ela é chamada de Cital. Então, assim, para quem curte sertanejo, esse lance de rodeio, a Calgary é o destino para você. em julho, entre julho e agosto, tem um festival de cowboy que se chama Stampedes, que eles fazem uma parada de cavalos, tem aí a questão do rodeio. Então, o pessoal que gosta aí de agronegócios, que, né, quer ter influência também de empresas voltadas para petróleo, é a cidade, né? O pessoal que quer investir em carreira de entrar num college para focar nessas áreas de agronegócio e petróleo é um super diferencial. Uma cidade que também está entre as 5 melhores do mundo para se viver. Então, vale a pena ir, né, pesquisar bastante sobre a cidade. Super indico aí para adolescentes que a partir de 16 anos ou que está aí querendo, né, uma futura entrar numa parte mais acadêmica aí de college no Canadá, ou até famílias, né, casais que querem ingressar aí no Canadá também, seguir a vida no Tem Canadá. boas opções. Isso, vale muito a pena. Mesmo que E às vezes Calgary tá perto da Rock Mountains, né? isso, Calgary tá 1 horinha de Banff, que é onde fica as Rocky Mountains e Lake Louise. Então, assim, destino incrível do Canadá, não tem como não ir visitar. Também dá para ir visitar Vancouver, são 10 horas de ônibus ou aí 1 horinha de voo, então dá para ir numa escala budget aí de estudante, 10 horas de ônibus, uma média de $80. E faz, geralmente, até pega, quando eu fiz isso, né, eu fui overnight, né? Então eu saí 7 da noite, cheguei lá 7 da manhã, passei o final de semana em Vancouver, visitei tudo que eu queria visitar e depois aí meu voo era Vancouver, Toronto e aí eu passei alguns dias em Toronto. Então dá para fazer esse match aí de cidades também, né? Fico um mês em Calgary, passo um final de semana em Vancouver no final do curso e depois volta para Toronto e termina o curso em Toronto. Então dá para fazer essa diferença. É,
Eu avisei que ela é aventureira, gente. Então, isso que ela tá falando, às vezes, quando a gente está no começo do nosso planejamento do intercâmbio, e isso aconteceu comigo, e eu percebo que isso se repete com as outras pessoas, vocês não sabem o tanto que vocês vão poder viajar nos países, Vale né? muito a pena. E vale muito a pena. Então, tudo isso que a gente está falando aqui realmente guarda aí no coração. Se você for tanto para Inglaterra ou se for para o Canadá, conheçam, explorem, viajam o máximo que vocês podem, porque isso faz parte do intercâmbio. E aí, quando chega em Toronto, né, tem ali Niagara Falls para visitar, Montreal, Quebec, tem Que é vários, maravilhoso. né, Casa Loma, tem Senny Tower, tem a Ilha de Toronto lá também. Então, tem muita coisa para visitar em Toronto. Então, vale a pena ir ter os dois, né? Se puder ficar 3 meses no Canadá, melhor ainda, porque aí fica um mês em Calgary e depois 2 meses em Toronto, explora todos os pontos turísticos. Vale muito a pena. A gente tem muitas dicas para dar. Eu ficaria aqui horas falando todas as dicas de passeios e assim, até de curso também, né? Porque quando a gente fala de 3 meses de curso, o aluno ele pode estar num nível, por exemplo, mais iniciante e aumentar o nível dele e finalizar depois com um outro curso diferente, voltado para negócios também. Então, tem esse diferencial de você conseguir ficar mais tempo, explorar a cidade e agregar mais conhecimento para vocês. É isso que é legal, né? A gente costuma dizer que a gente faz a gente vê a necessidade do estudante, o tempo disponível, o nível de inglês, para fazer todo esse cruzamento de informações para dar um intercâmbio adequado. Inclusive, alguém perguntou aqui se pode planejar, a Marcela está perguntando se ela já pode planejar para 2021. Já pode sim, Marcela, se você quiser entrar em contato com a gente, não sei se você já está falando com a Be Education, mas a gente consegue sim te ajudar. Eu até tenho acostumado dizer que, assim, as escolas, nesse período que a gente está vivendo, essa loucura toda, muita gente adiou o intercâmbio para 2021, 2022. Então, o ideal é que a gente vai fazer 3 anos em 2. Então, eu brinco que a gente tem menos cadeira para mandar os nossos estudantes, porque não são só os brasileiros que não estão estudando, né? Então, o importante vamos dar esse primeiro passo, enviar a sua matrícula para a escola já ter o seu lugarzinho lá e saber que você vai estudar com eles. Sim, com certeza. É bem isso. Planejamento, né? Acho que é a palavra-chave aí do momento. E dá para a gente se planejar também fazendo teste de inglês, assistindo uma aula trial, né? A gente está com algumas aulas online, então dá para o aluno já ir sentindo como é o conteúdo, mesmo que não seja para fazer aula online no momento, mas para ele já sentir como Exatamente. Trabalha, conhecer um pouquinho da estrutura da Stafford, né? Os professores, a didática, né? A metodologia. Então, é legal vocês se prepararem, né? E tendo tempo disponível, é o caminho. Falando nisso, Kelly, conta pra gente, como que é a estrutura da Stafford, a metodologia, o que a gente pode dividir em relação a isso? Sim. A Marcela está perguntando aqui como eu faço aula trial. É só entrar em contato com a Be Education para eles poderem agendar aula comigo, tá? E aí a gente vê aí os horários, vê o seu nível de inglês também, vê o curso que você quer, para a gente indicar aí qual é a aula trial mais indicada para você. Meu pai te mandando ali. Oi, Juliano. Você perguntou da metodologia, né? A Stafford, né, é uma escola de inglês, então a gente tem a nossa sede, ela fica lá em Cambridge, né, na Inglaterra, mas a gente atua aí, né, tanto Canadá quanto Inglaterra, e o foco maior é a comunicação, tá? A gente está no mercado aí há 65 anos, a gente pertence a um grupo educacional que se chama Cats College, que também faz high school, então a gente tem muito cuidado aí com a parte acadêmica, com a estrutura dos professores. Todos os nossos professores são certificados pelo CELTA. Lá em UK, né, na Inglaterra, os professores ainda mais têm 80% dos professores são certificados pelo Delta, que é uma certificação também internacional, né, uma certificação da Cambridge University para professor mais especializado ainda. Então, a gente tem essa preocupação muito forte com a parte acadêmica. E a metodologia, desde a gente ensina, né, gramática, pronúncia, listening, speaking, né, desde todos os sentidos, né, de escutar, compreender, falar, mas o principal é falar, né? A gente quer que o aluno entre na nossa escola com um objetivo e ele saia com esse objetivo alcançado, esse objetivo de sair falando, tá? Você sabe que isso que você falou dos professores serem devidamente certificados é algo que a gente ressalta bastante. Porque às vezes a gente vê, né, outros mercados, outras ofertas, às vezes de escolas em valor bem inferior, e a gente explica, né? Às vezes os professores que estão ali,
não são nativos, eles não... E assim, não, eu nem vejo como um problema não ser nativo, né? Eu conheço muito professor de inglês brasileiro, excelente. A questão é ser professor por oportunidade. Ah, você estudou aqui, então vem dar aula também. Então, nesse sistema que a gente não acredita muito. Quando a Kelly fala de ser delta e de ser celta, gente, é porque são realmente professores, provavelmente, você me corrige, Kelly, mas são professores que têm 10 anos Sim. de experiência em aula. Então, assim, isso faz total diferença para quem realmente é comprometido no intercâmbio para aprender. Bem isso, bem isso. A escola é bem rigorosa nesse sentido, né, de educacional também, dessa parte acadêmica. Então, a gente faz uma pesquisa também com os alunos toda semana, né, toda quinta-feira tem uma pesquisa de satisfação com os alunos para a gente saber se eles estão satisfeitos com o curso, com o professor, com a acomodação, até às vezes o psicológico, porque às vezes o aluno fica com muita saudade da família, então a gente dá todo um acompanhamento aí para os alunos e a gente, né, de acordo com a resposta, a gente senta com o aluno individual, conversa, tenta mudar o que é possível e tentar, né, adequar a expectativa do aluno para que ele fique satisfeito, né? A nossa intenção é que o aluno fique satisfeito e a expectativa dele seja atendida. Maravilhoso. Kelly é uma escola realmente comprometida, né? E a cada Acho que a 4 gente perdeu a semanas Kelly. eu estou aqui. Oi. Tava rodando para mim, tava travadinho. Então, e além dessa pesquisa de satisfação para os alunos, a gente faz um acompanhamento também individual, que é um acompanhamento acadêmico, né? Então, quando o aluno chega na escola no primeiro dia de aula, tem um dia de orientação para, né, mostrar a escola, como funcionam os processos, mudança de módulo, mudança de nível, um tour também pelo bairro, para ele saber onde tem restaurante, onde tem lojas, e ele faz o teste de inglês tanto o escrito quanto o oral. E aí vai falar, né? O aluno conversa com o departamento acadêmico e fala qual é o objetivo, se é acadêmico ou se é um pouquinho mais profissional, ou, né, qual é o objetivo do aluno. E de acordo com esse objetivo, a gente vai traçar um plano de estudos para esse aluno. Então, a gente vai oferecer ferramentas também de ler livros, aplicativos, formas dele melhorar o vocabulário dele praticar o inglês. Então, vai ter várias ferramentas que a escola vai providenciar para o aluno. E aí, depois de 4 semanas, a gente vai sentar novamente com esse aluno e rever se ele seguiu aquele passo a passo, se ele se dedicou e como ele melhorou aquela deficiência que ele desejava melhorar, ou aquela habilidade que ele desejava melhorar também. Então, esse acompanhamento mensal, a gente consegue mensurar aí o aproveitamento dos estudantes e mostrar para eles, de fato, o progresso deles. Isso é bem incrível também. Então, o aluno, ele sai da nossa escola realmente satisfeito e vendo o progresso dele de fato. Que ótimo, Kelly, porque isso é importante, né? Às vezes o estudante, quando ele tá ali naquele monte de desafio do dia a dia, né? Às vezes ele mesmo se sente frustrado por não perceber a trajetória que ele já percorreu e como o inglês dele já melhorou. Então, eu acho muito bacana esse sistema que vocês dão esse feedback para ajudá-los a entender, né? O quanto eles melhoraram e qual o caminho seguir. Basta cada um fazer essa parte, né? A escola faz a parte dela, o estudante tem que fazer a dele também. Também, bem isso, bem isso. Mas eu acho que quando a gente tem esse acompanhamento e alguém ali, como se fosse um coaching, né, personal, tem o professor em sala de aula, mas tem o departamento acadêmico que acompanha também, até para ver se às vezes o aluno está com certa dificuldade com o professor, é com ele mesmo. Então a gente tenta adequar o máximo todas as expectativas do aluno para de fato ver o progresso dele. Tá, bacana. Isso é muito importante. Kelly, então agora que a gente já falou um pouquinho da estrutura da Stafford House, um pouquinho dos professores, vamos falar sobre as opções de cursos? Vamos. Então, tudo vai depender do nível do aluno. Vocês viram a alegria dela. Vamos, que a gente tem coisas muito legais para falar. A gente tem, né, tudo vai depender aí do nível. Então, um aluno que tem um nível mais básico ou, de repente, né, queira melhorar aí a pronúncia, speaking, gramática, a gente tem desde o nível iniciante até o avançado. Então, são 7 níveis na escola. Inglês geral, que a gente chama de General English. Então, o aluno pode fazer tanto na carga horária de 20 aulas, que é 3 horas por dia, 25, que é 4 horas, ou 30, que é 5 horas. A gente tem até Londres e Toronto tem a opção de 35 aulas, então fica aí até, né, quase 6 horas de curso, então super intensivão aí para essas cidades. Conforme for o objetivo do aluno, aí a gente tem também os preparatórios, que seria IELTS
ou Cambridge. IELTS tem início toda segunda-feira. General English também a gente tem início toda segunda-feira. A idade para os alunos é 16 anos, a mínima que a gente aceita na staff, então não tem limite para mais. Se você tiver aí 70 anos, pode vir que a gente aceita também, sempre de acordo com o seu nível de inglês. Os preparatórios de Cambridge têm datas específicas para começar, então é bom né, sempre questionar aí a Be Education qual é a data ideal. Aí o nível de inglês para um preparatório de IELTS e Cambridge vai exigir pelo menos intermediário aí para o aluno, então é importante sempre fazer o teste de inglês. Se o aluno quiser algo um pouquinho mais acadêmico também, a gente tem os preparatórios de Pathway, que acontece tanto mais lá no Canadá, né, na verdade, e até para as parcerias que a gente tem com os colleges e universidades para o Canadá. Se o aluno quiser fazer também um Pathway para a universidade nos Estados Unidos também ele pode, então ele né, pode ter o interesse de entrar numa universidade, né, se preparar no Canadá, mas entrar numa universidade nos Estados Unidos é possível. Eu sempre, né, como falei, Calgary é um destino aí bem legal, porque tem um custo de vida mais baixo, atrai menos brasileiros, então se o aluno quer entrar nesse ramo aí de entrar num college, numa universidade no Canadá, eu acho válido fazer essa preparação lá em Calgary, e depois, se o college for em outra cidade, outra província do Canadá, ele vai, que aí ele vai ter opção também de trabalho, né, em outras cidades, mas ele consegue economizar com aluguel, com né, outros custos de vida em Calgary. Que eu acho que é legal a gente falar que o Pathway, que é esse preparatório que a Kelly está trazendo, ele é normalmente para quem quer fazer um college e não tem o nível de inglês necessário. Então, a pessoa, ela faz o programa Pathway, que Pathway é caminho mesmo, né? Isso. E aí já existe, teoricamente, uma colocação direta, né? Nos colleges. E Calgary realmente, né, é uma ótima opção, porque se Calgary você tem uma certa economia, porque você não pode trabalhar enquanto você faz o Pathway, né? No Canadá você não trabalha enquanto você faz estudo de idioma, você só pode trabalhar com o college. Então é uma ótima sugestão mesmo a gente falar para a pessoa fazer o Pathway em Calgary, que tem um custo de vida bem menor, gente, é bem menor mesmo, num lugar fantástico, você conhece um lugar a mais no Canadá. Isso mesmo. Se prepara para esse college. Isso mesmo. E a vantagem também do Pathway é isso, que você vai ter tanto o preparatório para uma universidade, quanto né, a parte mais acadêmica. Por mais que você já fale inglês, é legal você ter essa preparação de Pathway. A gente recomenda pelo menos 12 semanas de Pathway, né, o mínimo. Então, mesmo se o aluno tem um nível bem avançado, ele precisa de 12 semanas, porque a gente vai preparar ele academicamente para montar um essay, né, que seria aí um texto de trabalho, fazer uma pesquisa, porque é bem diferente do modo como a gente atua aqui no Brasil, né, fazer pesquisas. As aulas são bem mais estilo de palestras também, então o professor é muito mais independente com o aluno. Então, o aluno precisa desse suporte, precisa desse acompanhamento, aí o PF dá todos esses recursos para os alunos. E, além disso, o PF te dá uma carta condicional para entrar no college. Então, você já sai do Brasil com uma carta condicional, falando que quando você terminar, atingir o nível, né, X, né, que seria um nível mais avançado da Stafford, você está apto a ingressar naquela universidade. Então, te poupa de tirar um IELTS, né, por exemplo, porque às vezes a pessoa tem medo ali, né, de teste, fica com medo do horário, né, porque o IELTS, ele é um preparatório, o preparatório de IELTS, ele te prepara para o tempo, né, para como fazer a prova no tempo certo, para as pegadinhas do teste. Mas quando você faz o PEF, a gente waive, né, a gente isenta você de fazer o IELTS. Então, a gente tem acordos com várias universidades que vai favorecer esse ingresso mais rápido e fácil dentro de uma universidade, sem precisar passar por o medo ali de fazer um teste por horário e com né, várias análises também. Então, isso você vai ter ali durante o seu curso, durante 12 semanas ou às vezes mais tempo, de uma forma mais tranquila e consegue absorver muito mais. Kelly, a Marcela fez uma pergunta interessante aqui. Eu posso fazer o General English para chegar no nível intermediário e depois fazer o preparatório do IELTS? Super pode, super pode. Esse é o planejamento, né, que a Be Education vai fazer com vocês também. De acordo com o seu nível, a gente vai falar quanto tempo de inglês você precisa para atingir aí o nível intermediário, que é para fazer o IELTS. Mas, na verdade, ela falou IELTS. IELTS é para high school, né? Desculpa. Eu também sou minha cegueta, mas é IELTS. IELTS é um teste para high school.
E ele também vai sempre ser útil, né? Na verdade, quando você faz um preparatório, um General English, você acaba tendo sempre habilidades para fazer algum teste na sua vida, mas o preparatório específico de IELTS, ele te dá ali pelo tempo e as pegadinhas do teste, né? Como se fosse um vestibular, né? A gente treina para as pegadinhas das perguntinhas ali de vestibular. Não é pra você aprender, teoricamente, né? Teoricamente, você já aprendeu. Isso, você já aprendeu, mas aí você só controla o tempo e fica mais esperto com as pegadinhas que possam ter, né, das perguntas. Então, vale a pena, sim, fazer um General English antes para adquirir mais conhecimento. E se o aluno quiser focar um pouco na carreira, já tiver aí, né, no nível de inglês também intermediário para avançado, já tiver aí com mais de 18 anos, a gente tem cursos de Business English, desculpa, que é inglês voltado para negócios, onde o aluno vai ter todo um conteúdo voltado ali para lidar com situações de negócios. Então, por exemplo, fazer uma contratação ou fazer uma reunião, seja por telefone ou seja presencial, escrever um texto, vocabulários específicos para finanças, né, como ler um jornal, como fazer uma técnica de liderança, como ter técnicas de liderança. Então, a gente tem um Business English, um curso bem específico, voltados para técnicas de negócios, onde o aluno tem toda a parte de gramática, né, uma forma correta de se pronunciar, né, num ambiente de negócios. E esse curso de Business English, ele acontece nas nossas escolas de Toronto e Londres especificamente, tá? E ele é um curso que o aluno pode fazer com a carga horária mínima, que é 20 aulas. Se o aluno desejar comprar a carga horária intensiva, que seria aí 25, 30 ou 35 aulas, ele vai adicionar aulas eletivas, que a gente chama, né, aulas módulos, e essas aulas, elas podem ser mais direcionadas a negócios. Então, o aluno fica com um super curso de negócios, tá? Se ele achar que ele merece, né, que ele deseja fazer um curso voltado para mais General English, então ele faz um Business English e faz as eletivas voltadas para pronúncia ou gramática. Mas aí eu acredito que quem queira focar na área de negócios, queira focar muito mais em negócios, não tem essa possibilidade na Stafford de realmente focar mesmo em negócio. Então, você consegue lapidar aí as suas habilidades de negócios fazendo uma carga horária mais intensiva com o nosso curso de Business English. E se o aluno tiver um nível mais avançado ainda, que a gente vai chamar de Upper Intermediate, também aí acima de 18 anos, ele tem a opção de fazer os cursos Professional Certificates. Gente, essa aqui é a cerejinha do bolo. Para quem tem esse perfil que a Kelly está falando, por favor, vamos prestar atenção, porque esses programas são maravilhosos. Não são tão comuns, né, Kelly? Não são todas as escolas que oferecem. Então, conta pra gente. Eu estava ansiosa por esse momento. Isso mesmo. Os cursos Professional Certificate não tem gramática, tá? Ele é um curso totalmente desenvolvido por profissionais da área de negócios, né? Pessoas influentes de negócios, juntamente com o nosso departamento acadêmico. Então, é um curso bem único, exclusivamente oferecido pela Stafford House. Então, o aluno ele pode comprar na carga horária mínima de 20 aulas. 20 aulas, gente, você estuda 3 horas por dia. É bastante tempo. E assim, o curso de Professional não tem gramática. Por quê? O aluno ele vai desenvolver um projeto em grupo e apresentar esse projeto. Então, basicamente, esse curso ele tem a duração de 4 semanas, né? Então, ele é voltado para gestão de business, business management, né? Gestão de negócios, gestão de projetos e marketing. Então, cada curso tem 4 semanas, ou seja, se quiser fazer 8 é possível, se quiser fazer 12, fechou os 3, maravilhoso também. Mas se tiver disponibilidade só de 4 semanas, faz só 4 semanas, também não tem problema. Mas aí eu faço, me esclarece uma coisa. Você falou que tem essas gestão de negócios, liderança, que você falou? Gestão de negócios, gestão de projetos e marketing. E marketing. E aí eu tenho, são 4 semanas cada um. Se eu fechar 4 semanas, eu vou escolher qual que eu vou estudar, é isso? Isso mesmo. Então, vamos supor que vai marketing. A Marcela gostou do curso de marketing. Então, o curso de marketing, vamos pegar ele aí, 4 semanas. Vai ter, na primeira semana, uma introdução a marketing, tá? Então, ali, análise dos 4 Ps, análise SWOT, né? Vai aprender ali as bases estratégicas do marketing. Na segunda e na terceira semana, o aluno ele vai desenvolver um projeto em grupo. Ele vai fazer visita técnica à empresa, ou vai ter speakers na escola, né? Que são palestrantes falando sobre negócios. O aluno também
né, vai ter esse networking com pessoas influentes de negócios para montar um projeto em grupo, debater ideias em conjunto ali com a professora, com os outros estudantes. Eles vão também, em paralelo, fazer estudo de caso de grandes empresas como Starbucks, Netflix, Disney, Coca-Cola, e também podem assistir uma cena de um filme para poder, né, fazer uma análise estratégica de alguma, né, de marketing, por exemplo, ou de negócios. E na última semana, o aluno apresenta esse projeto em grupo. Então, é um curso bem intenso e rápido, né? Quando a gente pensa 4 semanas, 3 horas por dia, é fantástico, é curto, então ideal aí para o aluno que está iniciando carreira, né? Acabou de sair do colegial, está no meio da faculdade. Pode ser para um aluno que já tem aí beirando os 30 anos, 35 também, que já é da área de marketing, ou ele pode ser de alguma outra área, por exemplo, direito, engenharia, jornalismo, que queira agora aperfeiçoar alguma habilidade de marketing ou desenvolver essa habilidade de marketing. Hoje a gente para pensar, marketing digital está bem alta, né? Hoje todo mundo, todo produto, né? Desde a pessoa que trabalha com, né, gastronomia tem que ter, ou, né, direito, até um médico, ele vai ter o consultório dele, ele vai ter uma rede social para mostrar o serviço que ele presta, né, qual é o produto que ele está oferecendo no mercado. Então a gente, né, eu particularmente sou bem assim, eu quero alguma coisa, eu já vou lá no Instagram ver se tem, né, digito a palavra-chave para ver se tem foto, se tem alguma empresa próxima, o que, né, o que está oferecendo aí no mercado. Então, é muito útil. Esse curso de marketing, ele é voltado para marketing digital, então tem bastante relação aí com o mundo atual, né? Todos esses cursos, por eles terem sido criados por profissionais de negócios, são o conteúdo, ele absorve e fala muito sobre a realidade mundial, né? Sobre negócios, o que está acontecendo na atualidade. Então, o aluno, ele de fato desenvolve uma habilidade, se ele não é daquela área, né? Se ele é da área de direito, por exemplo, e quer fazendo marketing agora, ou se ele já é da área de marketing, ele aperfeiçoa mais ainda o conteúdo que ele já sabe em português, mas agora em inglês, fazendo networking com pessoas aí internacionais. Então, vale bastante a pena para, né, qualquer... Isso é legal também, né? Porque você, assim, a gente no Brasil, e eu posso dizer isso porque eu já vivenciei, brasileiro é muito, a gente lida com muita diversidade, a gente consegue dar jeito em tudo, né? Especialmente, eu também sou da área de marketing, como as meninas. Fantástico curso aí. Mas é muito legal você ter a oportunidade de ver os desafios e qual é a leitura das outras nacionalidades perante o projeto, né? Inclusive, acho que você já respondeu a pergunta da Carol, que perguntou assim, os professores desses cursos são professores de inglês ou profissionais da área? Então, pelo que você colocou, tem envolvimento de profissionais da área no programa, né? Isso, sim. O conteúdo, ele é desenvolvido por profissionais de negócios, né? Mas, assim, o nosso professor, ele não vai ser... Ele, além de ter o certificado de CELTA para esses cursos, vai ser da área de negócios também. Então, geralmente é uma pessoa que já se aposentou, por exemplo, né, da área de negócios e hoje dá aula de inglês voltadas para negócio. Então, são pessoas... Os professores são influentes também. Então, tem contato com empresas que levam os alunos para fazer essas atividades nas empresas também, ou até palestrantes na escola. Isso eu acho que é algo muito importante para a gente colocar aqui. Conta, além da sala de aula, como que funciona essa vivência, né? De ir até a empresa, de visitar. Sim. O aluno, assim, ou o aluno vai ter uma visita técnica, né? Ou vai como se fosse uma excursão para uma empresa, então vai fazer visita nos departamentos daquela empresa, aí o CEO vai fazer uma palestra, vai esclarecer dúvidas que os alunos tiverem, porque eles já vão ter em sala de aula debatido ali em grupo, né, com a professora, algumas técnicas e vão ter criado dúvidas também para desenvolver até o projeto deles. Eles já vão ter em mente mais ou menos um projeto que eles querem desenvolver e aí eles vão perguntar, né, fazer esse networking com as pessoas que eles conhecerem dentro dessa empresa. E essa pessoa também vai falar sobre a experiência dela, a vivência, como ela chegou até onde ela está, quais foram os desafios. E isso tudo agrega valor aí para os alunos terem criatividade e se inspirarem para criar o próprio projeto. E aí, quando o aluno volta para a sala de aula, ele volta mais bem preparado também para criar esses projetos. Então, por exemplo, um projeto que os alunos desenvolvem, eu vou dar um exemplo que era uma coisa sustentável que eles tinham que criar, e aí criaram uma eco bag. Então, eles foram numa empresa de confecção de bolsas, desenharam um logo para aquela marca, né, da bolsa, e venderam
essa bolsa na escola. Então, esse Olha que dinheiro legal. é Já é muito um exemplo que você deu. A Aimee tinha perguntado, você poderia dar exemplo de algum projeto que já fizeram? Tá aí, Aimee. Um projeto que se tornou real e foi comercializado. e foi comercializado. E aí, o que, que é legal? Que a Stafford, ela faz parte de um projeto social lá no Camboja, né? E é um projeto que se chama Teach the Unreachables, levar conhecimento a quem não tem acesso. Então, o dinheiro que os alunos, né, os projetos que eles desenvolvem e eles vendem esse projeto, outros alunos da própria escola, professores, compram e o dinheiro arrecadado vai para ajudar nesse projeto social. Então, é Lindo isso. muito legal. É muito E importante hoje, né? Assim, acho que sim, tem vários. O Brasil tem um país que tem muitos problemas, mas alguns lugares conseguem ter mais problemas que o Brasil e com menos acesso, né? Então, acho que é muito importante. A Stafford House tem esse projeto, algumas outras escolas têm também, e é algo que a gente gosta sempre de destacar, né? Então, é uma vale muito maneira a de você pena. devolver para o mundo, isso é importante, né? A gente não pode deixar de pensar nisso hoje. E com certeza. E assim, além de ativar mais a criatividade do aluno, né? Você saber que o seu projeto vai sair do papel, você vai criar novas ideias. E as ideias sempre são relacionadas com o mundo atual, né? Também. Então, sustentabilidade, que é uma coisa que está muito em alta, e fazer com que o aluno crie um logo, crie uma marca, crie uma empresa, desenvolva aí um projeto e coloque em ação mesmo. Então, por exemplo, também, isso é o que a gente falou assim, um pouco de marketing, mas se for por exemplo, business management, né? De repente, gerar aí lucro para a empresa de alguma forma, criar profit. Eles podem trabalhar com uma garrafa de água e vender essa garrafa de água para gerar, né? Como gera lucro para a empresa, até de uma forma sustentável também. Ou project management, além, né, de você criar um projeto sustentável, como você vai salvar as águas, né, no meio ambiente aí dos oceanos, dos rios. Então, tem vários projetos sociais que englobam aí um pouquinho do que a gente vive no mundo atual e fazem os alunos pensarem. E aí, o melhor, pensam em inglês. É um pacotão perfeito. E pensa em inglês, né? Porque se a gente pensar, você fala, Kelly, eu sou formada em marketing, eu já sou gerente de marketing aqui da B-Education, e o que esse curso vai me agregar? Networking, você vai praticar todo o conhecimento que você tem agora em inglês, você vai fazer um brainstorm em inglês, você vai pensar, né, de formas de marketing com outros estudantes de outras nacionalidades em inglês. Então, isso vai também, né, ativa ali muito mais a sua forma de... Aceitei o convite, Kelly. Já aceitei, me senti convidada. Aceitei o convite. Quero receber a sua matrícula, hein? Ah, logo, logo. E, né, assim, os alunos têm, né, além de ganhar o certificado da Stafford, tem aí todos esses outros benefícios, né? De apresentar um projeto em inglês, de criar ideias em inglês, discutir isso em inglês, mesmo se você já tem experiência. Se você não tem experiência nessas áreas, não tem problema, porque na primeira semana tem ali uma introdução a negócios, então o aluno se sente confortável. E assim, o principal aí, o objetivo é com que o aluno fale de inglês em negócios, né? Então, o nível é o principal. Por isso que é importante ali aquele planejamento que a gente falou de saber o nível de inglês. Você vai ter um aluno de 18 anos que acabou o colegial, que não tem noção de negócios, mas você vai ter também um cara ali de 35, já formado, com certa experiência, que também tem um nível avançado. Então, ambos têm o mesmo nível de inglês, ambos vão ler um conteúdo, vão, né, participar de uma palestra, vão absorver aquele conteúdo e depois debater aquele conteúdo, criar ideias. Então, independente da sua idade, se você a partir de 18 anos quer aperfeiçoar essa sua habilidade de pensar em inglês falando de negócios, se preparando já para um ambiente, né, profissional, uma multinacional, ou até para a sua própria empresa, que seja, né, lidar com clientes internacionais, divulgar aí o seu produto de uma forma internacional, vale a pena. E eu acho muito interessante isso de misturar as idades, nesse sentido de programas como esse, porque os jovens, eles trazem uma veia, né? Um perfil de um viés um pouco mais moderno, digital, né? Sim. Mais rápido. Hoje, tudo é diferente do que foi há 10 anos atrás, né? Quando eu me formei em marketing, então, deixa pra lá, não vou nem falar. Mas, e por outro lado, os mais jovens também contam
com o benefício em ter uma pessoa mais madura, com, né, provavelmente com um pensamento estratégico um pouco mais linear. Então, assim, acho que isso realmente me chamou a atenção. Acho que pode ser... acho não, tenho certeza que a escola sabe muito bem o que ela faz e é uma junção de ideias e valores aí que deve funcionar muito bem. Com certeza. E troca muita informação, né? Se a gente pensar hoje numa empresa atual, tem alunos, né? Mas tem funcionários aí de 20 anos com gerentes aí de 35 até diretores de 50, 60 anos e todo mundo alinha os pensamentos, as ideias. Eu acho que é legal ter essa troca também. E o melhor, né? Aperfeiçoar o seu inglês no ambiente real de negócio, te dá segurança para voltar para o mercado de trabalho, te dá segurança para falar numa entrevista, né, buscar opções novas aí de emprego também. Então, acho que tem que valorizar aí as suas habilidades, investir na carreira, investir em você. Chega de botar no currículo que tem inglês fluente e não ter, gente. Bem isso. E Né? assim, esse projeto que eles vão desenvolver em sala de aula, vão colocar no LinkedIn, vão colocar no currículo, colocar num portfólio. Isso vai, né, gente, reverberar para o resto da vida, na verdade. Né? Você vai estar com de 20 ou 30 anos, você vai poder falar com os olhos brilhando aí que você teve uma experiência internacional, fez networking, desenvolveu um projeto, seu projeto foi, saiu do papel, ajudou aí, né, uma entidade social também do Camboja, então abriu muitas portas para muitas coisas também, vale a pena. E vai brilhar os olhos de quem recebeu o seu currículo e vê que você tem um projeto desse né, na forma que você está divulgando aí as suas habilidades. E com certeza vai abrir muitas portas. É importante saber destacar, né, a experiência, tanto no currículo, os projetos que participou, tanto no currículo também como no LinkedIn, né? Sabe que às vezes até a gente mesmo, nós somos uma agência de intercâmbio, a gente trabalha com intercâmbio, então geralmente as pessoas que trabalham com a gente também já fizeram intercâmbio e até buscando o intercâmbio numa empresa de intercâmbio eu percebo que as pessoas não dão o destaque que precisa, experiência internacional. Então eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, a gente tem aqueles de currículo, né? Então acho que não mudou ainda, né? Então assim, histórico escolar, né? Acho que tem alguma coisa assim, não me lembro agora. Parte de trabalho, eu fiz uma sessão no meu currículo de experiência internacional, que tem que colocar, gente, tudo que você fez lá no exterior, que vai tudo de encontro com o que a gente está falando aqui, né? Que é um aprimoramento para sua carreira. Sim. Kelly, eu acho que a gente falou bastante. Nossa, falamos. Eu estava até tá olhando. Maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem mais para falar. Eu queria que a gente falasse, Kelly, a gente já falou um pouquinho no começo, mas sobre o planejamento, né? Então, hoje as pessoas estão com um pouco de receio, né? De tudo que a gente está passando no mundo, mas isso vai mudar, gente. A gente já tem, né, boas notícias aí de vacina para sair no começo do ano que vem. No geral, os planejamentos com a Be Education, a gente manda a matrícula e a gente faz um pós-venda de mais ou menos um ano mesmo. Então, às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam, mas não é para agora. Eu falo, para quando é? Para março do ano que vem. Eu falo, mas então é para agora, né? Então, o momento é mandar a matrícula, fazer a pesquisa, efetivar essa parte e depois é o pós-venda, que é o pré-viagem, né? Kelly, vamos reforçar sobre isso? Posso mandar minha matrícula? Não posso? O que eu tenho de especial agora? Pode mandar sua matrícula. Como eu disse, né? O primeiro passo aí é entrar em contato com o pessoal da Be Education, fazer o teste de inglês sem compromisso, só para a gente identificar o seu nível, ver qual é o melhor curso para você, né? Ver quanto tempo de inglês você pode fazer, qual a sua disponibilidade. Planejar aí questão, né, de visto também, se tem passaporte, se tem a documentação. A gente está com opções online no momento, então dá para agendar uma aula online, né, uma aula trial, para, né, seja o objetivo fazer aula online agora ou já se planejar para o futuro, como eu disse, para conhecer o nosso staff, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa metodologia. Então, acho fantástico ter essa oportunidade de fazer essa aula trial, né, essa aula aí de exemplo. E o que a gente está com umas promoções bem interessantes, que é 35% no curso e ganhando 10 aulas online grátis. Então, aí, se a pessoa faz um trial sem compromisso, já vai ganhar 11 aulas aí, trial para fazer até o final de julho. A gente tem, né, intenção de abrir as escolas a partir do dia 3 de agosto, mas estamos acompanhando aí todas
as medidas necessárias, né, que impostas aí pelo governo, pela Organização Internacional de Saúde também. Então, cada país a gente vai trabalhar de uma forma, mas a gente tem previsão para abrir 3 de agosto e até lá a gente vai estar oferecendo os cursos online, essas aulas trial para os alunos poderem conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. Ai, travou. Kelly? Perdi você, Voltou. achei. Voltei. Eu falo isso, né, Voltei. gente? A Kelly comentou aqui que a gente está com 35% de desconto. O que acontece? Hoje as escolas, né, elas estão concedendo descontos até mais agressivos porque elas estão incentivando o mercado. Então, assim, não pense, eu estou falando aqui, Kelly, mas é pela minha noção de oferta. Lembra que eu falei? A gente vai ter menos cadeira, porque as salas de aula estarão mais cheias. Naturalmente, pode ser que os governos exijam aí um distanciamento social. Então, uma sala que cabia 15 estudantes, serão 10. Então, assim, não vai fazer sentido a escola fazer promoção com a sala de aula cheia, gente. Então, assim, se vocês têm realmente, né, o interesse, eu acho que hoje, a gente, como eu falei no começo, a nossa vida entrou em espera. Se tem interesse em fazer o intercâmbio, é muito mais possível, muito mais fácil do que, né, às vezes, para quem nunca saiu do Brasil, acha que é um sonho tão distante, vem falar com a gente para a gente poder ajudar, mandar a sua matrícula para a escola. Isso não tem nada a ver com pagar o seu curso integral, tá? Não tem nada a ver com isso, mas aproveitar essas oportunidades, esses valores bem interessantes que as escolas estão oferecendo, né, Kelly? Certeza. E planejamento, né? Então, acho que vale a pena aí aproveitar as oportunidades e pensar que, assim, crise sempre vai existir, gente. Crise vai existir em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos, né, do nosso país, mas a gente tem que pensar que um investimento pessoal, um investimento para a carreira, investimento em educação é fundamental e essencial e nenhuma crise vai tirar. Você não vai precisar vender como um carro que você precisa vender por causa de uma crise, né? Então, acho que investir em você e até, né, para a gente poder se sobressair melhor, aí quando toda essa coisa de crise passar, a gente está melhor preparado, mais confiante nas nossas habilidades aí para o mercado de trabalho também. E seja, né, dizer que economia próspera, todo mundo prospera. Profissional ruim, profissional sem habilidades, incompetente, todo mundo vai prosperar de alguma maneira. Sim. Mas são em momentos de crise que a gente tem que, né, trazer a nossa habilidade, investir na gente para a gente ser melhor. E aí eu não estou nem falando, gente, de salário alto, de ser o melhor do trabalho, de ser chefe. Acho que isso tudo são coisas do passado. Mas, assim, é realização pessoal, né? Aonde eu quero estar? Eu quero ser diretor da empresa que eu trabalho, eu quero conduzir uma reunião em inglês muito bem. Acho que é esse o grande lance. O que é o meu desejo pessoal, né? É bem isso mesmo. Onde eu quero chegar, né? Vejo muitas pessoas falando assim, eu queria, né, ter o emprego que você tem, eu queria ter essa oportunidade, mas você está fazendo o que para isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar que ainda dá tempo, nunca é tarde também. Então, não, nunca é tarde. Fazer para investir. É isso. A Marcela falou que a gente falou tudo. Obrigada, Marcela. Obrigada pela participação de todo mundo aqui. Obrigada por quem assistiu a gente. Kelly, muito obrigada. Essa foi a primeira live que eu fiz com a Kelly, gente. Foi um sucesso. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer muitas outras e faremos, com certeza. Kelly, muito obrigada por dividir um pouquinho sobre você com a gente, por falar sobre a escola Stafford House. É uma escola que relativamente a gente tem nova no portfólio. Então foi uma live muito especial para nós. Gente, desculpa, te cortei. Eu falei, fico feliz em ajudar. Foi um prazer estar aqui. Você sempre ajuda, obrigada. Obrigada pelo carinho. E é isso. Para quem assistiu, essa live faz parte de uma agenda de lives que a gente fez com muito carinho. Então, para que a gente fez todo o mês de maio, vamos ter até julho. E ela não para de crescer, cada vez mais a gente coloca mais gente. Para quem quiser acessar o que já rolou e o que vai acontecer ainda, beeducation.tour.br, que a gente tem a agenda, beeducation.tour.br/nectar, que a gente tem a agenda completa lá. E, gente, se vocês quiserem que a Kelly volte aqui para falar mais sobre esses programas, é só avisar a gente que a gente convida novamente. Certeza, voltarei. Kelly, muito obrigada. Uma ótima semana para você. Um beijo, boa semana. Tchau, para você também. Obrigada, um beijo.
Tchau, gente.